Oi, pessoal. Vou apresentar para vocês a noção do subespaço vetorial. Bom, primeiro, nós chamamos o conjunto de todos os vetores do espaço Rn de espaço vetorial, Rn. Então, é o espaço formado pelos vetores de Rn. Agora, o subconjunto desse espaço vetorial Rn não vazio, ele vai ser chamado de subespaço vetorial quando ele é fechado para a soma e fechado para a multiplicação por escalar. O que isso significa? Significa que, dados quaisquer dois elementos, dois vetores desse subconjunto, então a soma deles também deve pertencer ao subconjunto. E, além disso, dado qualquer elemento do subconjunto, todos os múltiplos escalares dele devem pertencer ao subconjunto. Ok? Vamos fazer uma primeira observação. Então, seja V um elemento de um subespaço vetorial W. Pela propriedade, por essa relação 2, pela propriedade 2, em particular, se eu fizer o alfa igual a menos 1, então a gente conclui que o oposto desse vetor V também pertence ao subespaço vetorial W. Agora, se V e o oposto de V pertencem ao subespaço vetorial W, então, pela propriedade 1, a soma deles, V mais menos V, deve pertencer ao subespaço vetorial W. Então, a nossa primeira observação, nossa primeira conclusão é: o vetor nulo deve pertencer a todos os subespaços vetoriais W. Ok? Vamos para alguns exemplos. Esses exemplos estão no plano R2 para facilitar a visualização, ok? Então, vamos tomar como caso particular, esse primeiro caso particular, uma reta que passa pela origem, cuja equação é y igual a 2x. Então, essa equação y igual a 2x, né, essa reta está parametrizada, x é igual a x e y é igual a 2x. Todos os elementos dessa reta, eles são do tipo x e 2x. Eu posso considerar um ponto P qualquer dessa reta. As coordenadas desse ponto P serão x e 2x. Ou também, como essa reta passa pela origem, dado um ponto P qualquer, o vetor OP também terá as componentes do vetor OP coincidirão com as coordenadas desse ponto final P. Então, aqui, essa coordenada x e 2x, esse par x e 2x, pode representar tanto os pontos de W, que são vetores nulos, ou podem representar os vetores mesmo, né? Como par ordenado, os vetores x, 2x. Então, nesse caso, dados quaisquer vetores P e Q, vamos supor, então, que P é um ponto ou um vetor, né, de W, porque eles vão ter a mesma representação. Vamos fazer, então, com ponto, só para facilitar. Seja P um ponto de W, então existe um x1 pertencente aos números reais, tal que P é dado por x1 e 2x1. E se Q é um outro ponto dessa reta, existe um outro elemento x real, vou chamar de x2, tal que as coordenadas de Q são dadas por x2 e 2x2. Dados dois elementos, então a soma deles, P mais Q,
vai ser x1 mais x2, vírgula, 2 vezes x1 mais x2. A segunda entrada é o dobro da primeira, então ele pertence à nossa reta. Agora, para qualquer ponto dessa reta, se eu fizer alfa vezes o P, então alfa vezes P vai ser alfa x1 e alfa vezes 2 vezes x1, que é igual a 2 vezes alfa x1. Observem que a segunda entrada é o dobro da primeira. Então, qualquer múltiplo escalar de qualquer ponto de W, de qualquer ponto, ou análogo seria para o vetor, também pertence a W. Conclusão, toda reta no plano que passa... conclusão, esta reta, né, em particular, no plano que passa pela origem, é um subespaço vetorial do R2. Então, esse aqui é um subespaço. Agora, vamos considerar esse segundo caso, que a nossa reta é uma reta horizontal, na altura y igual a 3. Então, todos os pontos que estão sobre essa reta, eles são do tipo x e 3 para qualquer x real, ok? Todos os vetores que estão sobre essa reta, eles são vetores em que o y é constante, né? Pega um vetor em que o y é constante e translada 3 unidades de y para cima. Mas vamos fazer essa análise pontual, né? Considerando vetores nulos, para ficar mais fácil a compreensão. Dado um ponto qualquer dessa reta, um ponto P qualquer, vamos supor que no meu desenho esse ponto P está mais ou menos de coordenadas 2 e 3. Então, esse ponto de coordenadas 2 e 3 pertence a essa reta. Só que, se eu fizer, por exemplo, 2 vezes o ponto P, multiplicando, né, vai ficar 4 e 6. Olha, a segunda entrada é diferente de 3, então ele não pertence a essa reta. Ele não satisfaz todo múltiplo escalar de um elemento desse subconjunto pertence ao subconjunto. Nesse caso, não pertence. Então, essa reta que não passa pela origem não é um subespaço de R2. Bom, para todos os RNs, nós temos os subespaços vetoriais ditos como canônicos, que é o subespaço nulo e todo o Rn. Esse subespaço nulo, olha só, dados 2 elementos de W, aqui esse subespaço é só composto pelo vetor nulo. Se eu pegar 2 vetores pertencentes a esse subespaço, então os dois têm que ser iguais ao vetor nulo, porque é um único vetor contido nesse subespaço. A soma deles é o vetor nulo, e o vetor nulo vezes qualquer múltiplo escalar dá o vetor nulo. Então, é um subespaço vetorial de R2. E também no R2, todo o R2 é um subespaço vetorial de R2, porque dado qualquer vetor de R2, o múltiplo escalar dele é um vetor de R2, e a soma de quaisquer dois vetores em R2 é um vetor de R2. Nós temos alguns exemplos clássicos de subespaços vetoriais.
Então, de modo geral, em qualquer ambiente, em qualquer espaço vetorial Rn, o conjunto formado apenas pelo vetor nulo é um subespaço vetorial. E todo o Rn também é um subespaço vetorial. Além disso, foi provado, naquele material teórico que nós enviamos para vocês, que todas as retas que passam pela origem são subespaços vetoriais. Todos os planos que passam pela origem também são subespaços vetoriais. E, além disso, o conjunto solução de todo sistema linear homogêneo é também um subespaço vetorial. Vou demonstrar essa última situação para vocês. Vamos considerar x1 e x2, duas soluções desse subespaço, desse sistema linear homogêneo. Então, se x1 e x2 são soluções de ax é igual a zero, então isso significa que quando a gente substitui o x1 no lugar do x, então o a vezes x1 vai dar o vetor nulo, análogo para o x2, porque eles são soluções desse sistema linear homogêneo, ok? A nossa dúvida é, a soma x1 mais x2 é também solução desse sistema linear homogêneo? Vamos multiplicar a matriz A por x1 mais x2 pela soma. Se der igual ao vetor nulo, se der igual à matriz nula, significa que é solução. Se der diferente da matriz nula, significa que não é solução. Então, pela propriedade de matriz, a distributividade, olha, A vezes x1 mais x2 é igual a A vezes x1 mais A vezes x2. Mas como x1 e x2 são soluções do sistema linear homogêneo, então A vezes x1 é a matriz nula e A vezes x2 também é a matriz nula. Então, daqui a gente verificou que a soma de duas soluções é também uma solução de um sistema linear homogêneo. Resta-nos verificar que a multiplicação por escalar de uma solução de um sistema linear homogêneo é também a solução de um sistema linear homogêneo. Então, pela propriedade, aqui alfa, pessoal, é um número real. Então, pela propriedade da multiplicação de matrizes, a gente pode passar esse alfa para fora. Então, a matriz A vezes alfa x1 é igual a alfa vezes a matriz A vezes x1. E isso aqui é alfa vezes A vezes x1. A gente já sabe que é a matriz nula. Então, para qualquer escalar, para todo escalar alfa real, alfa vezes o conjunto solução de um sistema linear homogêneo é também a solução de um sistema linear homogêneo. Então, daqui a gente provou que o conjunto solução de qualquer sistema linear homogêneo é um subespaço vetorial.